Bom, boa tarde a todas, a todos. Bem-vindas a mais essa sessão do nosso ciclo de palestras desse segundo semestre de 2016, organizado pelo nosso colega Zé Suvaco. Hoje temos o prazer, né, de receber aqui o Afrânio Garcia. Acho que todos ou quase todos devem conhecê-lo, né? O Afrânio tem uma trajetória que transita, né, muito entre o Brasil e a França. Na verdade, toda a sua trajetória é construída um pouco entre esses dois mundos, né? Foi, enfim, já na graduação o Afrânio estudou economia em Nanterre, em Paris 10, dizem que acabou no ano 68, onde alguma coisa acontecia por lá, né? Depois fez o mestrado, doutorado aqui no Museu Nacional, depois voltou para a França, depois foi professor durante 20 anos aqui no Museu Nacional e nos últimos 20 anos em Paris, na École des Études en Sciences Sociales. Ele é maître de conférence no Centro, né, de Estudos Europeu de Estudos Sociologia e Política, né, que foi o Centro Europeu criado pelo Bourdieu. E dentro dessa trajetória, né, ao menos mas transnacional do Afrânio, né, há talvez dois grandes temas ou dois grandes eixos de reflexão que me parece que vão marcando toda a trajetória do Afrânio. Primeiro, sobretudo, o trabalho vinculado ao mundo rural, não é? A questão do campesinato, dos modos de dominação, da transformação dos modos de dominação, né? Estudos e pesquisas sistemáticas, muitas delas inclusive associadas, não é, ao grupo com vários colegas do Museu Nacional, né? Pesquisas coletivas importantes, até hoje referências importantes, né, nos estudos rurais no Brasil. E, mais recentemente, né, um outro olhar, que não é tanto esse da antropologia rural, mas vamos dizer assim, uma sociologia, uma antropologia das ideias, dos intelectuais, que está vinculada às pesquisas que o Afrânio tem feito sobre circulação, não é, de ideias, de intelectuais, sobre mobilidade universitária também, mais precisamente, né, muitos estudos e pesquisas sobre isso. É sobre isso que ele tem se debruçado com maior afinco nos últimos anos. É sobre isso que ele vai nos falar hoje. A palestra do Afrânio, titulada então Circulação Internacional de Universitários Brasileiros e seus modos de agir e pensar. Queria então agradecer de novo o Afrânio. Acho que ele já veio muitas vezes a essa casa, a gente falava antes, quando ainda era UPERJ, antigo UPERJ. Afrânio pôde ver que a dinâmica e a vida continua parecida, a despeito das mudanças de tempo, o lugar permanece o mesmo, né? Obrigado, Afrânio. Sou eu que agradeço muitíssimo o convite do Breno Bringel, que passou lá como professor convidado da Maison de Sciences de l'Homme 2 meses em Paris. Nós já tínhamos interagido por e-mail e tudo mais. Bom, e agradeço a presença aqui dos amigos e colegas, da Adalberto, do Fabiano, enfim, de vários outros, e dos atuais parceiros de trabalho no Museu de Astronomia. Bom, eu vou até começar por uma coisa que até acabamos conversando um pouco agora no almoço. Quer dizer, o meu trabalho atual junto ao Museu de Astronomia e um projeto de pesquisa que se faz, e depois até voltando um pouco atrás, mas não, tá certo, então tá bom, desculpe. Um pouco atrás para dar um exemplo concreto, para não ficar muito abstrato o que eu estou falando. Quer dizer, pegando quer dizer, essa relação até entre esses dois lados das pesquisas que eu fiz, tem uma relação até muito simples. Quando eu trabalhei só trabalhava sobre campesinato e sobre a transformação dos modos de dominação nas grandes plantações açucareiras, a monografia até de doutorado foi uma monografia que botava em jogo, sobretudo, uma região específica da Paraíba, que é uma das regiões de maior volume de migrações, e
migrações para Rio e São Paulo, e uma das coisas mais importantes que virou o centro mesmo é como é que as migrações de pessoas completamente desprovidas de recursos acabavam se transformando em acumulação material e intelectual de recursos para voltar e disputar localmente aquilo do qual eles estavam completamente desprovidos de possibilidade de fazer. E quando, na discussão disso, uma das pessoas, que foi o Mikhail Polak, até virou e falou assim: ó, coisa mais interessante que você tem é exatamente esse negócio que a gente pensa o migrante como um cara que, quando parte, não tem mais relação com o mundo da onde saiu. E não vê que ele voltando ou não voltando, quer dizer, em termos de redes, isso é uma coisa que tem implicações enormes. Mas você fez um impasse aqui, você examinou isso como era relevante para os de baixo, e você esqueceu de examinar isso a fundo com os de cima. Quer dizer, o que os senhores de engenho e as famílias de senhores de engenho fizeram ao longo desse tempo. Bom, quando eu bati o olho nisso, quer dizer, eu tinha trabalhado exatamente sobre o município, que era o município do Zé Américo de Almeida, que tinha como característica ser um inventor, quer dizer, é atribuído a ele o fato de ser o pioneiro do romance social nordestino, portanto, uma repercussão enorme na literatura brasileira, e era, logo depois, em 1930, o líder civil da Revolução de 30 do Nordeste. Ele, como o Juarez Trava, eram chamados de os vice-reis do Norte. Bom, não vou dissertar sobre isso aqui, mas que logo de saída ficava claro que havia alterado o panorama da cultura e do Estado brasileiro se eu examinava o outro lado. Bom, quem viu recentemente o filme Aquários teve uma imagem muito clara de como esse jogo de linhagens que se prolonga, que vem do passado, continua a pesar no presente. Bom, quando, de uma certa maneira, trabalhar sobre a mobilidade internacional dos intelectuais brasileiros num certo sentido, continuar essa reflexão, só que, eu vou explicitar depois, só que no jogo interuniversitário isso é uma dimensão a mais e que não é tão imediata assim. Bom, agora, qual é o trabalho até que estamos fazendo hoje? Lamarão tem vários outros colegas. É o seguinte, nós estamos fazendo uma montagem de um banco de dados. Eles começaram sobre auxílios e bolsas do CNPq, e com um grupo de Campinas, a gente já tinha trabalhado logo no fim da ditadura militar, entre 87 e 2000, sobre todos os bolsistas CNPq, CAPES e FAPESP, e fazendo isso, pegando o momento de saída com as variáveis que tem no dossiê de saída desses bolsistas, e depois pegando e testando sistematicamente se esses bolsistas estão inscritos no CV Lattes. E aí nós temos, então, a possibilidade de ver não só quando se deu a saída e como se deu a saída, e ver depois o que isso se traduziu em termos de carreira profissional, de publicações e assim por diante. Então, quer dizer, e realmente, ao trabalhar, eu volto isso mais tarde, ao trabalhar com o pessoal de Campinas, já sobre uma parte apenas desse material, a gente viu a enorme potencialidade heurística que isso tinha. Quer dizer, isso abria uma capacidade de entendimento. Bom, hoje eu vou pegar os economistas aqui, eu vou pegar até os pais do Plano Real, isso fica absolutamente claro, quer dizer, como nas maneiras de agir, também nas maneiras de pensar, são recursos também acumulados no exterior e usados em relação a recursos que as pessoas detinham anteriormente, tá? Que são centrais para modificar completamente o patamar no qual eles estavam, na eficácia mesmo,
tanto das suas maneiras de pensar quanto nas suas maneiras de agir. Bom, então nós vimos que isso era um instrumento potente para uma história social das ciências, partindo não mais apenas de considerações abstratas ou de outros arquivos, mas partindo dos agentes, vendo os agentes, seus pertencimentos institucionais e suas condições de exercício da ciência. Então, a coisa central era a compreensão dos vínculos e o universo internacional e entender como, e isso é nítido quando a gente vê até a evolução da produção, como a projeção da ciência produzida no Brasil modifica-se nos últimos tempos de uma maneira muito clara, mesmo só trabalhando com a parte de ciências sociais. Então há um cruzamento com a base Lattes e então nós pensamos numa coisa que é a recuperação de informações e montagem de um banco de dados que não só nós podíamos utilizar, mas cujo produto final fosse uma espécie de ciência básica no sentido mais raso do termo. Quer dizer, alguma coisa que fosse um banco de dados que posta na internet, bota link e cada um utiliza depois como achar mais conveniente estudar. Isso aí, então, não é apenas uma vertente teórica que pode utilizar. Por exemplo, você pode pegar isso do ponto de vista da teoria da ação racional, do interacionismo simbólico e tal, até todo mundo que trabalha com configurações que vinha de genealogia do Norbert Elias, do Bourdieu e tudo mais. Bom, então há uma multiplicidade dos usos desse banco que me parece clara. Bom, e isso então a gente está tentando prolongar a experiência de pesquisa que começaram, na verdade, desde os anos 2000, com um grupo franco-brasileiro sobre os vetores da circulação internacional das ideias e recomposição das redes de cooperação científica em escala transnacional. Quer dizer, bom, isso, aonde eu estou, que é o Centro de Sociologia Europeia, quer dizer, é um tema de pesquisa extremamente forte. Quer dizer, eu estou inserido agora num projeto que chama-se Interco, enfim, essa sigla, mas que todo mundo pode ver por internet, que é sobre a institucionalização das ciências sociais na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina e no Brasil. E uma das coisas centrais enfim, é uma frasezinha simples, mas está num artigo famoso que o Bourdieu publicou sobre o que se chama circulação internacional das ideias, chamando a atenção para uma coisa simples. As ideias circulam sem o seu contexto de enunciado. Então, quando se faz isso, não se presta atenção nem no contexto de enunciado, mas também não se vê todas as transformações que as ideias recebem pelos que são receptores dessas ideias, quer dizer, aqueles que fazem a importação das ideias. Então, ele mesmo tinha feito um livro da obra que marcou muito, que era a Ontologia Política de Martin Heidegger, para mostrar que na Alemanha havia uma série de características do Heidegger extremamente importantes e que ninguém esquecia, e que no momento onde aquilo passa para o universo filosófico francês, aquilo tudo tinha sido lido de uma maneira inteiramente diferente em países tão contíguos como aqueles. Então, que isso seria ainda mais verdade quando você tem uma coisa maior. Então, essa interrogante sobre como as ideias circulam, né, ao invés de se perguntar se circulam de maneira falsa ou verdadeira, simplesmente você faz a pergunta positiva contrária a essa, quer dizer, como as ideias circulam, através de quem, quais são os vetores, e aí examina isso e faz, aí você pode fazer isso, você pode fazer a comparação entre os pontos de chegada e os pontos de partida e sentir como é que essa rede se adensou. Bom, isso tudo então foi feito com um grupo cujo epicentro é a Faculdade de Educação e um grupo que se chama Focus,
no Brasil, onde a pessoa que montou isso também, que está trabalhando conosco, e, enfim, com os colegas que acabaram de chegar também aqui lá do MAST, que é a Letícia Canedo. E aí nós, quando fizemos isso, aí sim, eu queria enunciar logo de saída, porque foi uma das coisas que nos chamou a atenção e nos chama a atenção até hoje, e que particulariza um pouco o caso brasileiro. É que foi uma hipótese elaborada como central e que cada vez que a gente confronta, bom, e agora com o Breno trabalhando sobre a América Latina, isso não vai ficar ainda mais claro, é o seguinte: a criação e o crescimento da pós-graduação, que vem a partir de 68, é simultâneo à intensificação da circulação internacional de bolsistas. Então você tem dois movimentos que podem ser independentes e em muitos lugares foram, e com consequências institucionais claramente diferenciadas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, porque todo mundo que trabalha com ciência social mexicana sabe que aquilo cresceu muito em termos de pertencimento institucional, mas a circulação internacional, quer dizer, o debate tendeu a ficar entre um debate mais interno e até numa certa oposição muito clara com as ciências sociais norte-americanas. Vou dar um exemplo oposto. A Grécia, por exemplo, inclusive eu tive a oportunidade de participar de bancas sobre as Grécias, a Grécia em determinado momento tinha muitos estudantes circulando por toda a Europa e mesmo pelos Estados Unidos, e pessoas de grande capacidade, Castoriadis e tudo mais, vinham nessa leva. Só que, dado o golpe dos generais, nunca voltaram para a Grécia. Então houve uma circulação internacional, houve até uma projeção em termos... Meu amigo Renato Bosch, bom dia, tarde. Houve houve então a circulação, mas o impacto interno foi menor. Eu acho que, no caso, o impacto virtuoso até hoje, pelo menos até hoje no Brasil, é exatamente de você ter tido esses dois movimentos simultâneos. Você implantou a pós, você tenta implantar a pós em padrões internacionais, mas através também de pessoas que elas mesmas também circularam. Ou pelo menos junto a pessoas que também circularam. Então a pós-graduação, a relação dela com os modos de existência das pós-graduações em nível internacional é muito forte. Bom, e uma outra característica que vem junto com isso, mas que é fundamental, é o fato de que o fato mesmo dessas pós-graduações ser implantada implicou na profissionalização das pessoas em ciências sociais, que passaram a poder viver apenas do fato que eram professores e pesquisadores. Basta comparar a geração dos anos 60, que entra aí, com a geração dos anos 50, me lembro da Maria da Conceição Tavares, dando vários depoimentos, dizendo que gostaria de ter ficado até em certos temas e tal, mas que tinha que ter uma série de coisas a fazer que tem a ver com o fato de que não podia viver só disso. Então, no caso brasileiro também, você tem uma profissionalização das ciências sociais, da qual o IUPERJ ou o Museu Nacional são excelentes exemplos disso para fora de tudo que aconteceu também em São Paulo. Ou também aquilo que aconteceu na área de economia, com a Fundação Getúlio Vargas, com a PUC-RJ, e com a UFRJ, com a Unicamp depois. Bom, então, nós pegamos esses dois fatores e começamos a trabalhar sobre eles nos vários domínios do conhecimento das ciências sociais. Então isso está feito para a economia, para a ciência política, para a antropologia, para a sociologia, para a psicologia, para a filosofia, para a teologia e para a educação e pedagogia. E nós tentamos manter a regularidade desde os anos 2000 de uma publicação sob a forma de revista ou livro, uma no Brasil, outra na França. E essas hipóteses revelaram-se muito mais fortes, até muito mais explicativas do que a gente tinha imaginado
no início. Bom, e agora no Museu de Astronomia quer dizer, nós o tempo todo sabíamos, evidentemente, que nós estávamos trabalhando sobre 30% dos bolsistas. Estávamos trabalhando apenas com as ciências humanas e sociais. 70%, e isso desde 1951, é o quê? Engenharia, física, química e biociências, né? Então, nós nunca mexemos nisso, até por uma razão muito simples e teórica também, é que acreditamos numa coisa simples, é que para você fazer uma verdadeira história social da ciência, você tem que controlar as duas coisas, você tem que fazer todas as variáveis explicativas de quem são os agentes do processo, mas você tem que conseguir entender também o que as pessoas dizem, senão toda controvérsia, que as controvérsias são virulentas, porque toda controvérsia, se você não entende exatamente aquela ciência, fica difícil de você trabalhar sobre elas. Bom, então, mas no MAST não. O MAST tem a tradição de vir de uma área que era de astronomia e física, e, portanto, tem pessoas que estavam trabalhando sobre mais até sobre química e estão interessados em trabalhar sobre física, ou tem trabalho sobre física, tem trabalho sobre astronomia. Então, a ideia desse banco de dados é tão mais desafiadora e interessante, porque hoje dá para encaixar nessa possibilidade de armar esse banco de dados, tanto as ciências sociais quanto as ciências exatas. E eu acredito que isso realmente aumente a potência dessas discussões de uma maneira grande. Bom, então eu pensei aqui dividir em dois momentos a tentativa de falar aqui. Num primeiro, completar um pouco de por que fazer essa palavra que agora está tão na moda, mas não está nem nos dicionários, dizer, por que fazer prosopografia? Né? Prosopografia, pois é, mas não tem dicionário, está aqui, mas também não tem no Petit Larousse, não tem lugar nenhum. Mas todo mundo, se entra em qualquer lugar de ciência social, está todo mundo falando em prosopografia. Então, por que fazer isso? E qual uma forma de montar banco de dados e que usos poderão ser feitos disso aí. E num segundo momento, apresentar uma análise concreta, que é essa até que atualmente eu estou investindo nela, que é a emergência dos economistas como fração dominante dentro da classe dirigente, né? Impondo-se não somente como dirigentes importantes, mas impondo-se ainda de uma maneira mais pela própria retórica de uso para a gente pensar o mundo social e das categorias de pensamento que eles têm. E aí eu pensei em pegar alguns momentos, mas sobretudo a questão dos planos de estabilização e como a gente assiste essa coisa incrível que é uma espécie de, desde os anos militares até hoje, a gente tem uma linhagem de autoridades financeiras de todos os tipos que vem de um setor apenas daquilo que é o espaço das formulações e das formações em economia no Brasil. Esse não é apenas um caso brasileiro, mas o caso brasileiro toma contornos bastante interessantes e, como está aí o Meirelles, para não deixar ninguém mentir, que merece ser retomado. Bom, e é isso que eu vou tentar fazer. Então, no primeiro momento, para voltar sobre essa questão da relação entre prosopografia e história das ciências. Quer dizer, eu acho que isso veio da necessidade de ultrapassar a oposição entre uma história explicada por atividades de gênios ou de indivíduos ilustres fora do comum, ou, enfim, aí qualquer heróis e tudo mais, ou o inverso disso foi também começar a trabalhar sobre coletivos, mas supondo que esses coletivos possam ser formados
esses coletivos sejam homogêneos e onde os indivíduos são substituíveis um pelos outros, sem que as maneiras de pensar e as maneiras de agir se alterem da ação coletiva como um todo. Eu acho que é impressionante, mas quando a gente pega certas análises sobre classes, sobre grupos sociais, sobre grupos dirigentes e tal, quase como se você dissesse, bom, isso aqui o modelo é nitidamente exército, ou se não monges, a ordem religiosa. Mas se você pega qualquer outro coletivo que tenha uma conformação muito mais esgarciada, a gente não tem essa mesma coisa para ir. E isso eu acho que está depositado na própria linguagem que a gente usa, né? Quando a gente começa um texto falando os brasileiros, os franceses, os norte-americanos, os gregos, quer dizer, a gente supõe que haja, quer dizer, o que a gente está supondo de tudo isso, mas também quando a gente fala em os burgueses, os proletários, as mulheres, os indígenas, bom, e por aí vai. Quer dizer, há uma maneira de tratar o coletivo que não é bem só que o coletivo seria a soma de comportamentos individuais, é que aquele coletivo, na verdade, as diferenças entre os indivíduos, elas seriam neutras em relação ao comportamento de um conjunto, né? Bom, então, o indivíduo é visto como uma peça de um todo maior, cujos padrões coletivos de ação e modos de pensar são percebidos como coesos e consistentes, tornando o indivíduo um ser facilmente substituível. Bom, o que é a prosopografia? A minha tribo também, os antropólogos, não fizeram melhor com o conceito de cultura. O conceito de cultura também é isso. Quer dizer, todos os membros de um certo grupo são igualmente portadores de uma cultura e tudo que eles fazem é porque vem de uma cultura e não de outra cultura. Acho que, quer dizer, esse é um hábito. Então, vou dar um exemplo concreto de um estudo feito recente na França, que é extremamente explicativo disso. É o estudo da Gisèle Sapiro, na sua tese de doutorado, que depois virou livro, chama-se A Guerra dos Escritores. Ela pegou os escritores franceses que já existiam e viu o comportamento e os livros publicados por esses escritores a partir do momento onde os alemães ocuparam a França. Então, como é que se havia um lugar do mundo onde os escritores diziam que a norma não era nunca imposta de fora, fala-se até hoje, República das Letras, quer dizer, todo comportamento é normalizado por dentro do grupo e, de repente, chega um exército de ocupação e tenta dizer, não, quem estabelece as normas de comportamento, inclusive a censura, é o exército de ocupação ou a delegação que fez para o regime de Vichy. Bom, ao examinar isso, quando ela começa a examinar isso, dá resultados absolutamente surpreendentes na maneira mesmo como se vê quem é que acaba ficando do lado, quem se tornou colaboracionista, quem, ao contrário, se tornou resistente apenas do ponto de vista intelectual, quem associou com Marc Bloch a resistência intelectual e a resistência propriamente dita, e por aí vai. E depois ela faz uma coisa ainda mais genial. Ela estuda como essa perda de autonomia implicava entender os indivíduos e a maneira como as alianças e as clivagens foram todas redesenhadas, e depois ela examina o inverso no fim da guerra. Como as alianças e clivagens, inclusive todas as condenações que são feitas pelo tribunal no momento da liberação, né, porque tem aí escritores que são fuzilados, tem processos desse momento que são altamente polêmicos e tudo mais, como é que isso é redesenhado a partir de comportamentos dos indivíduos, mas e os grupos são todos eles, essas redes todas são tecidas. E pensa e diz coisas que ninguém nunca tinha dito.
Quer dizer, parece incrível, mas essa é uma verdade, cada um pode até testar isso ou lendo o livro ou lendo a resenha crítica sobre o livro, que foram, e polêmicas também, virulentas. Bom, esse é um dos exemplos, mas tem evidentemente outros, mas o que mostra aí? A variedade dos indivíduos é uma constatação empírica. E aí o grande problema é como dessa constatação empírica nós temos a transformação desses indivíduos em grupos sociais com condutas semelhantes e modos de pensar em comum. Bom, então que é o tema do que hoje a gente está desenvolvendo aqui. Eu diria que, para facilitar dizer o que a gente está tentando fazer nessa base de dados, seria como se a gente tivesse os nomes como cabides e fôssemos aí vendo todas as fantasias que podem ser botadas nesse cabide e nunca perguntando se aquela variável é ou não pertinente. Não precisamos fazer isso. A gente vai adicionando todas as variáveis que a gente teria acesso, sendo que a única restrição é o seguinte: temos que fazer cada variável, ela tem que ser colocada de forma que você faça isso para o conjunto dos indivíduos. E depois tem, hoje em dia, vários métodos para começar a se perguntar não quais são as variáveis correlacionadas com quais, mas para você fazer a pergunta inversa. Quais são as variáveis redundantes, quer dizer, aquela que eu não ganho nada se eu... por exemplo, índices de subalternidade relacionados a índices de renda com índices de cor, por exemplo, e eu já, quer dizer, eu demonstro isso, mas na hora que eu vejo a base, aquilo são variáveis redundantes. Em compensação, tem variáveis que são, eu vou dar um outro exemplo melhor que esse que eu dei foi muito ruim. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando as pessoas têm trabalhado em meios urbanos para saber que grupos são mais privilegiados, que grupos menos privilegiados, inclusive eu estou pensando num estudo feito exatamente sobre a racialização das relações no Rio de Janeiro. Aí chega, por exemplo, na distribuição da televisão, distribuição de geladeira, distribuição de fogão e tal, isso não difere muito. Agora, entra com um computador, aí difere. Aí, quando entra no computador, você rapidamente vê que você desenha grupos muito diferentes, você vai perguntar o que está por detrás disso, aí você vê coisas como escolaridade e outros fatores. Bom, o que eu estou querendo voltar é o seguinte: então, são nomes próprios como cabides, são nomes próprios que se recuperam, e aí você recupera todas as variáveis em torno deles: sexo, local de nascimento, ano de nascimento, escolaridade e tudo que pudesse. Se pudesse, no caso brasileiro, seria maravilhoso você exatamente entrar com a variável cor, por exemplo, né? Mas até um certo tempo, se a gente conseguisse, por exemplo, certidão de idade, isso tinha, e a partir de um certo tempo não tem mais. Tem o Victor Carradi, quando esteve aqui, chamou a atenção que ele tem na base de dados dele, mas é difícil para nós fazer a mesma coisa aqui, inclusive porque muitas religiões são de conversão, por exemplo, a variável religião. Mas enfim, já o grupo todo de variáveis que tem dentro da base de dados é muito grande, já dá para fazer um carnavalzinho bem grande. Bom, e outra coisa é o seguinte: isso não é dependente, eu vou reafirmar isso aqui porque me parece importante, isso não é dependente de adoção de um só universo teórico. Quer dizer, eu posso hoje reconhecer nas tendências internacionais das ciências sociais diferentes pertencimentos teóricos que usam todos eles análise prosopográfica, tá? Então, não vou voltar a isso, mas isso senão a gente volta na hora do debate, mas isso é uma coisa que me parece importante para mostrar o lado um pouquinho mais generalizado, que é apenas um grupo de sectários
de análises sociológicas possa ser considerado tal. Dados os tempos atuais, nunca é bom deixar de ter precaução, né? Bom, como fazer? É isso, mesmas interrogantes para toda a lista e, bom, a outra coisa também, isso aí até culpa mais dos antropólogos, não precisamos estar dependentes de que todos os dados sejam por entrevistas diretas. É perfeitamente possível a gente usar usar informações através de arquivos outros que as entrevistas diretas. Então, o leque de informações é muito maior, embora, evidentemente, supõe o estudo de fontes, de crítica de fontes e de recuperação de informações. Bom, então, é isso. Uma última palavra só sobre o que a gente está fazendo. Então, o que a gente está fazendo lá no MAST é tentar fazer um banco de dados de cientistas brasileiros para estudar suas características sociais e intelectuais e sua produção científica e tentando federar os esforços anteriores. Bom, como tem, inclusive, está aqui o Sérgio Campos, que está cuidando de toda a parte da informática e tudo mais, quer dizer, como isso implica em pegar esforços que já foram feitos, vai dar um trabalhinho, mas está se tentando obter uma espécie de tentativa de convergência dos estudos e trabalhos que foram feitos anteriormente. Também tem vários alunos que fizeram recentemente para coisas de doutorado a recuperação de bases de dados, como, por exemplo, tem uma base de dados da CAPES que é excelente, que é a GeoCAPES. Não sei quantos já utilizaram aqui, mas é realmente uma excelente base e tem dados, coisas muito interessantes. Bom, isso para tratar do que é o trabalho atual. Mas agora eu vou dar uma tentativa de fazer uma outra coisa, que é fazer... Espera aí, quanto tempo eu já peguei? Está faltando... tá, 15 minutos. Então eu vou entrar numa análise concreta, que é a ascensão dos economistas como fração dominante da classe dirigente no Brasil. Bom, primeiro que se a gente nota que a afirmação progressiva dos especialistas em economia veio com uma institucionalização da formação universitária e saber de Estado bastante tardia. Quer dizer, os primeiros cursos de graduação são de 1945, como a Maria Rita Loureiro e aquele estudo sobre as entrevistas com economistas, e a atribuição de missão como construção da economia nacional vem nos anos 40, 90, e hoje em dia todo o debate sobre como fazer a integração entre economia nacional e economia internacional. Bom, eu não vou, evidentemente, poder tratar de tudo isso aqui, mas vou pegar essa questão da hiperinflação dos anos 80, no fim do regime militar, como um obstáculo incontornável à democratização do espaço público. Bom, aí eu realmente ressinto de não ter botado aqui o PowerPoint, porque entre julho de 1964 e julho de 1994 tem uma coisa aqui. Bom, assim, olha, são 302, 402, 989, 947, 180%. Quer dizer, é esse o montante dessa inflação nos 30 anos. A moeda mudou 5 vezes em 30 anos e nos 9 anos de último desse período havia 8 ministros de Estado. Então, um desafio, uma estabilidade enorme. E uma das coisas que se verifica é que, logo após o recuo da inflação, a hegemonia dos economistas se acentua, como a gente pode constatar até mesmo pelas eleições políticas realizadas em anos recentes. E, evidentemente, quando há eleição como recente, isso não se verifica da mesma forma.
Então, o exame dos planos de estabilização podem ser um bom revelador, aí em 3 tempos. Primeiro, os economistas como fração recente do campo de poder. Então, nós temos, desde os anos 30, 40, os debates entre altos funcionários e consultores, dando origem a diferentes escolas de pensamento, mas eles mesmos vêm de formação tanto de direito quanto de formação de engenheiros, e não é uma formação, não são formados para serem economistas, nem treinados para serem economistas. Eram, na prática, lidando com os problemas todos do processo de industrialização, que as pessoas adotam para a sua própria atividade o nome de economistas. Bom, a partir de 1945 e depois nos anos 50, vai ficando cada vez mais claro que economista vai virando uma disciplina que entra na universidade. Mas, como a Maria Rita Loureiro chama a atenção, as primeiras turmas de economistas foram, sobretudo, serem perito-contadores ou quadros comerciais de muitas firmas, e de jeito nenhum dirigentes de Estado. Os dirigentes de Estado continuavam a ser providos da mesma maneira como nos anos 30 e 40. Onde é que a coisa muda? A coisa muda a partir de 1966, quando então há uma reunião que também já está descrita por todos aqueles que estudaram todo o processo da Fundação FOR, e nessa reunião então se decide que vai ser montada uma pós-graduação em economia com o apoio da Fundação FOR. E aí então todos os debates anteriores que configuravam escolas de pensamento vão passar a ser, como a gente sempre usa para outros países, pensamentos de escola, ou seja, uma coisa que a própria formação vai formar as pessoas, vai formatar quase as pessoas, de maneira que elas pensam e ajam de uma maneira totalmente específica. Bom, no caso brasileiro isso fica até bastante muito nítido, porque os novos gurus, o maître à penser, para usar uma palavra francesa, são formados nos Estados Unidos e, mais interessantemente, o modelo de estabilização que é adotado pelo Plano Real, de jeito nenhum é um modelo próximo dos modelos neoclássicos adotados pelas instâncias internacionais. Ao contrário, é aí que se verifica claramente a predominância de modelos heterodoxos e que foram criações claras de diálogo desse grupo de economistas com o que eles tinham encontrado em termos internacionais. Então, primeiro, aí ver quem são isso, e depois, hoje em dia, a gente tem a oportunidade de ver a carreira toda. E nessa carreira toda, a gente verifica que quem foi autoridade financeira num passado recente, quando para de ser autoridade francesa, não voltou para a universidade, né? Ele segue essa trajetória de reconversão e ele vai ser, na verdade, agente do mercado financeiro ou banqueiro e atua dentro dos debates intelectuais através de think tanks, como tem no Rio de Janeiro a Casa das Garças. Então é isso que eu mais ou menos que eu vou voltar aí, vou tentar acelerar um pouco. Bom, a diversificação do debate dos debatedores fica claro, sobretudo nos anos 40, através da estruturação até de posições entre os monetaristas e os estruturalistas, e onde, em determinado momento, fica muito clara uma espécie de polarização entre o polo, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, como o grande polo, nos anos 50, um polo monetarista, e a assessoria econômica de Vargas, por exemplo, onde inicialmente até tinha uma grande predominância de polo marxista, como Inácio Rangel e tal, e um novo
um jovem economista que nesse momento vai impor até a sua hegemonia sobre o conjunto do campo, e que eu também dediquei um trabalho a ele, que é o Celso Furtado, que em si mesmo é altissimamente interessante para ver como ele tinha propriedades que o aproximavam e diferenciavam dos dois lados desse polo. Mas em tudo isso se passa fora das universidades e fora dos lugares de formação de novas gerações, né? Então, essa questão muda radicalmente em final do ano 60. Hoje em dia, quer dizer, e até hoje, nós temos de um lado, e aí podemos fazer todos os testes possíveis e vai se mostrar isso muito claramente. De um lado, Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e a PUC-RJ, que é uma dissidência da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, onde são, em geral, formados por pessoas que se formaram como engenheiros, têm todos os seus métodos ligados a métodos matemáticos. As publicações são, sobretudo, tentadas em inglês e fizeram seu doutorado nos Estados Unidos, né? De outro lado, no polo oposto, nós temos a Unicamp e a UFRJ, onde temos pessoas que são formadas em grande parte já em graduação em economia, usam como método a história. As publicações são em português e espanhol, diferentemente de inglês, e os doutorados são no Brasil. Bom, isso tudo, quer dizer, é possível também se mostrar até estatisticamente, e se vê isso muito claramente, quer dizer, se vê até numa outra coisa, quer dizer, há um exame unificado para entrada nos pós-graduações de economia. Então é a mesma prova para todo mundo, mas cada prova tem peso diferente segundo a pós-graduação. Então a gente vê claramente que numa a história tem uma baixa prioridade, por exemplo, na PUC-RJ, e a matemática lá no alto, e quando você olha, por exemplo, na Unicamp, é o inverso nesses pesos. Então, efetivamente, são maneiras de conceber o próprio ofício, de praticar o ofício de uma maneira diferenciada. E se a gente olha depois para o recrutamento como grupos dirigentes, no caso brasileiro, a gente vê que a UFRJ e a Unicamp, no máximo, passaram para diretores do BNDES, presidentes do BNDES e tudo mais, e alguns cargos assim, mas não foram para Banco Central e muito menos para o Ministério das Finanças, e o inverso, quer dizer, com póstumo assim, hã? Ministério da Fazenda. Desculpe, isso é a tradução. E o inverso se dá com esse polo da Fundação Getúlio Vargas e da PUC-RJ. Bom, agora, se a gente olha a questão dos planos de estabilização, bom, é evidente que não dá tempo aqui para trabalhar sobre os sucessivos planos fracassados desde o plano cruzado. Na gênese do plano real, primeiro, a questão fundamental, que é o fato do Fernando Henrique Cardoso tornar-se um quase primeiro-ministro, passando de ministro das Relações Exteriores em momento onde havia renegociação da dívida externa, Ministério da Fazenda. E o plano de estabilização sendo usado como uma espécie de garantia de acesso à vitória durante as eleições de presidente da República. Então, isso, quando se faz uma análise maior, podemos voltar a isso depois no debate, há novas alianças internas, quando Fernando Henrique, então, tece alianças com os grupos do Nordeste, vindos como Marco Maciel e Antônio Carlos Magalhães, e uma adoção de agenda de transformações a fazer, que vinha claramente dialogando com o consenso de Washington. Bom, há um recrutamento sistemático dos economistas da PUC-RJ. Agora, esses economistas da PUC-RJ nomeiam o desafio mesmo de combate à inflação de uma maneira diferente, porque eles fazem uma pergunta que não é feita pela teoria neoclássica, que é o problema de como acabar com do que eles chamam de inflação inercial.
Quer dizer, como acabar com o comportamento dos agentes que, baseado nas suas experiências passadas de lidarem com a moeda, repercutem isso no comportamento futuro de elevação dos preços. Então, através disso, quando se faz o detalhe dessas operações, se verifica que há uma reintrodução explícita das particularidades da história brasileira e de sua morfologia social. Até um momento onde o André Lara Rezende, num debate em São Paulo, diz isso explicitamente. Quer dizer, ele diz, não, querer dizer que o Plano Real tem similares exatos em termos internacionais não é bem verdade, porque tem coisas ali que não existem. Quer dizer, eles estudaram até o processo da hiperinflação alemã, estudaram os processos de hiperinflação na Israel e tudo mais, mas as maneiras mesmo de construir o Plano Real não é uma cópia dessas coisas aí. E isso porque tem dois legados, que são legados do regime militar, que hoje nós temos tendência, até alguns deles, a esquecer. Um é a indexação de bens, de todos os bens e indexação de todos os produtos financeiros. E outro, que era também uma forma de indexação, é o arrocho salarial, quer dizer, um controle de todo o reajustamento salarial pelo Estado e assegurando isso com controle cerrado da ação sindical. Então, essas são instituições, na verdade, que se a gente vai nas origens dela, elas são até pensadas antes do golpe de Estado, por economistas neoclássicos, naquele momento, como Delfim e tudo mais, não tem de jeito algum a hegemonia do processo e são implantadas isso depois. Bom, há uma aceleração inflacionária em 1990, dolarização progressiva das transações comerciais e dos mercados dos bens de alto valor. Então, quando começa a haver essa dolarização, é bolada uma forma de combater que era explicitamente não constitucional. Que, aliás, num dos debates que eu depois, quando estava vendo, vi que vários diziam isso, que é a questão que você criou duas moedas no Brasil. Você tinha uma moeda que é a moeda de pagamento e a outra que virou uma moeda, apenas uma moeda de conta, a famosa URV. E é no uso dessa diferença que você tenta fazer com que todo mundo aceite esse processo. Então, isso fazia com que os ativos financeiros fossem preservados ou valorizados com inflação alta. Lembro que o caso da terra, nunca houve uma renda da terra tão alta quanto nessa época e a aceleração que tinha do seu valor, e ao mesmo tempo havia uma perda constante para grupos de renda mais baixa, queda do poder aquisitivo do salário. Bom, eu vou parar um pouco, embora eu sei que fui meio telegráfico nessa demonstração, mas só para dizer que ela merece, até depois, até apresentada com toda a riqueza de detalhes, até para só ver isso, quer dizer, como um reduzido número de pessoas, na verdade, monta todo um conjunto de reformas que impõem a toda a estrutura do Estado, mas não é para um convencimento apenas intelectual. Eu acho que aqui a gente está diante de um caso ainda mais interessante, porque a eficácia desse jogo é a eficácia se os atores econômicos vão ou não vão mudar o seu comportamento ao longo do tempo. O que eles conseguem não é que os outros achem aquilo que eles propuseram é interessante. Não é como, por exemplo, quando você diz isso é um bom romance, ou quando você diz isso é uma bela pintura. O que eles conseguiram foi uma coisa muito mais complicada, que é você interferir no próprio processo de pensar o dia a dia e de se comportar diante dos desafios do dia a dia, e mudando essa mecânica aí, mudar um dos desafios mais incontornáveis,
do processo de democratização, porque se você não consegue uma certa estabilidade monetária, qualquer projeto que você faça, ele é liquidado sem dúvida nenhuma. Bom, mas isso você fez com um uso do tempo para ajuste dos preços relativos e também do uso político de acumular credibilidade para assegurar as eleições presidenciais e, como em casos muito mais recentes, um patamar de juros muito altos para atrair capitais internacionais. Bom, agora finalizando realmente, eu queria lembrar que o que é interessante é seguir não só a carreira deles antes, mas o que aconteceu depois que eles saem do governo e como essa saída se inscreve em certos prolongamentos anteriores. A reconversão deles em termos de agentes do mercado financeiro e se antes eles pensaram e implantaram toda uma lógica de relação dos mercados financeiros brasileiros com os mercados internacionais, eles passaram depois a ser agentes diretos desse processo de relação e isso, inclusive, tem inovações financeiras feitas por esse grupo de pessoas e, na prática, eles não abandonaram também a ideia de que eles estariam presentes nos debates públicos. E, para isso, eles deram origem a alguns grupos de think tanks, em particular, por exemplo, nesse grupo da PUC, é o caso da Casa das Garças, que é contígua à PUC, mas onde esses professores hoje, esses economistas hoje, não são mais professores. Então, bom, e aí a última coisa que eu queria só dizer é que essas alianças nacionais com grupos internacionais, no caso, quando a gente analisa através de um grupo de agentes e a sua ação, é que não precisa supor que entre as nações periféricas do Sul e as potências dominantes do Norte, nem homogeneidade de grupo social. Não temos nada como uma espécie de burguesia transnacional que se reconhece de um lado e do outro do oceano, quer dizer, não temos identidades sociais por condição de condição social. Também não exige de jeito nenhum uma espécie de identidade ideológica, quer dizer, uma espécie de exata, quer dizer, há uma manipulação da mesma retórica. Mas quando a gente examina essa retórica para valer, verifica que a retórica significa coisas diferentes usadas de um lado e de outro do oceano. Inclusive que uma das coisas que foi central, por exemplo, no Plano Real, isso eu esqueci de dizer, é o seguinte, que no caso do Pércio Arida e do André Lara Rezende, quando eles vão aos Estados Unidos, eles vão usar não só os conhecimentos todos que eles obtiveram dentro dos doutorados estrangeiros, mas vão usar a rede de relações que eles montaram quando estudaram naqueles lugares ali. Então, aqueles que eram companheiros de escola deles tinham se tornado pessoas de Banco Mundial, de FMI, de Banco Central Norte-Americano e tal. E são essas relações também que vão fazer com que eles possam ter uma certa latitude de comportamento nesse jogo. E aí a gente realmente conseguir ver as reconfigurações de um poder que se rearruma tanto em escala nacional quanto em escala internacional. E eu acho que isso justifica um pouco esse centramento na análise nos agentes. Quer dizer, por que seguir o percurso dos agentes e os recursos que cada agente tem ou que não tem, permite montar uma espécie de explicação mais densa que se a gente fizer apelo a esquemas convencionais de análise em ciências sociais. Bom, desculpem de correr demais e dar em coisas telegráficas, mas é apenas para a gente poder dar um começo de conversa.